Com o auditório lotado, a Faculdade de Direito aqui da UPF sediou ontem à noite a audiência pública da Câmara dos Deputados para debater a reforma tributária. Os deputados Luiz Miranda e Ronaldo Santi, representantes do parlamento, receberam sugestões de lideranças e entidades que estavam representadas na audiência. Auditório lotado para discutir a reforma tributária. Na audiência pública, se falou da expectativa em corrigir distorções na cobrança dos impostos brasileiros. Nós vivemos num estado dito estado fiscal. O estado fiscal, ele é aquele estado em que necessariamente precisa ser cobrado tributo para a manutenção da máquina pública e tudo mais. Então não há como pensar que com uma reforma tributária pagaremos menos tributos. A esperança que existe é que com a reforma tributária a tributação seja mais justa. Um carro popular pague IPVA. São Paulo, por sua vez, tem a maior frota de helicópteros do mundo, helicópteros de uso civil, não paga IPVA. Então essas distorções já serão um grande avanço se forem corrigidas. Um dos objetivos do atual texto da reforma é extinguir os seguintes impostos: o ICMS, que é estadual e hoje o que mais arrecada no país, o Imposto sobre Serviços e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Também se cogita a extinção de duas contribuições da Seguridade Social, o PIS e o COFINS. Mas a extinção fica na sigla, porque todos esses tributos se reuniriam em um único, com o nome provisório de Imposto sobre Operação de Bens e Serviços. A extinção dos tributos por si só não assegura a redução da carga tributária. Assegura tão somente termos menos impostos e duas contribuições a menos, mas não que vai diminuir a carga tributária. Portanto, a gente tem que ter como base a ideia de que realmente precisamos distribuir melhor a carga tributária, tributar aqueles aspectos mais importantes, onde há maior capacidade contributiva e ainda a adequada aplicação do recurso objeto dos nossos bolsos, que é o recurso tributário. O deputado federal Luiz Miranda, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, defende que a ideia é reduzir a carga de impostos sobre o produto e, com isso, facilitar o consumo, medida capaz de gerar empregos e possibilitar a expansão da economia. Uma PEC da reforma tributária já tramita no Congresso, mas existem ainda dois textos a serem analisados sobre o mesmo assunto. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um novo projeto da reforma tributária vai ser apresentado somente depois da aprovação da reforma da Previdência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, elas tramitam totalmente separadas, em comissões separadas. E isso é uma ilusão, parece até que quem prega que temos que esperar a reforma da Previdência acabar primeiro, a ser concluída, para iniciar uma reforma tributária, parece que eles não querem fazer a reforma tributária. O que nós precisamos no Brasil hoje é juntar essas propostas, separar tudo aquilo que é importante para o país, redistribuir esses impostos de forma mais justa para aqueles que hoje estão sendo penalizados pagarem menos, aqueles que estão sendo beneficiados pelo sistema pagarem aquilo que devem de fato e fazer com que o Brasil volte a consumir e, consumindo, gerar emprego, renda e desenvolvimento. Audiências como essa acontecem em todo o país e são promovidas pela Câmara dos Deputados. O objetivo é discutir e avaliar as medidas e os impactos da reforma. Nós precisamos escutar as diferentes regiões, precisamos escutar os diferentes segmentos da sociedade, e isso que a Frente Parlamentar está fazendo é algo que eu diria deveria ser exemplo a todos os temas importantes que nós temos para serem discutidos tanto na Câmara quanto na sociedade como um todo. Então, nós estamos com bastante expectativa e acreditamos que a partir dessas discussões que acontecerão não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, nós possamos aí ter uma mudança substancial nessa matriz toda que envolve a reforma tributária.